Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando um projeto, um propósito de estudar a Bíblia e compartilhar sobre cada capítulo desse livro tão precioso e sobrenatural. Meu desejo é que Deus fale com você, como Ele tem falado comigo, e que esse estudo anime você a ir diretamente à fonte, né? Que você leia a Bíblia, que você vá lendo por você mesmo cada capítulo desse e se edificando. Saiba que a Bíblia é um livro sobrenatural, ele não é um livro como os outros. Ele se revela a gente. Cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento um pouco maior, um pouco mais profundo, então é maravilhoso. Toda vez que você for ler a Bíblia, peça a Deus antes que te mostre, que te ensine o que é que aquilo significa, o que é que quer dizer, e você vai ter surpresas maravilhosas. Que você se empolgue nessa jornada. Vamos começar pelo primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que significa começo. E no capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Então a gente vê no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí já no versículo 2 diz assim, a terra estava sem forma e vazia. Quando você pega essa palavra estava no original, você vai perceber que ela significa se tornou. Então, estudiosos indicam que houve um lapso temporal entre o versículo 1 e o 2. Deus criou a terra, algo aconteceu que corrompeu a terra e ela se tornou caótica, se tornou sem forma e vazia. E muitos acreditam que o que aconteceu para tornar a terra corrompida foi justamente a queda de Lúcifer, Satanás, aquele que é o nosso inimigo hoje. Satanás era um anjo de Deus, um querubim ungido que assistia na presença de Deus e ele deixou que a soberba tomasse conta do coração dele, quis ser igual a Deus, fez uma revolta no céu e conseguiu convencer uma terça parte dos anjos com ele. E eles foram banidos da presença de Deus e foram lançados na terra. E essa queda provavelmente deve ter provocado essa corrupção na terra, essa destruição. E aí no versículo 3, Deus está restaurando a terra. Ele diz, haja luz e houve luz. E ele vai trazendo à existência as coisas, vai ordenando, vai colocando ordem em tudo aquilo que estava caótico, que estava desfeito. E quem está dando esse comando, haja, para que venha à tona, é o próprio Jesus. Jesus é Deus. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus só, em três expressões. E Jesus é chamado de Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo significa a palavra. Então foi Jesus que proferiu a palavra criativa, que trouxe ordem a toda a terra. Então Jesus, assim como ele ordenou a terra e disse haja luz onde havia trevas, haja ordem onde havia caos, ele quer fazer na nossa vida a mesma coisa. Ele quer ordenar a nossa vida, ele quer iluminar a nossa vida. Então vamos aproveitar esse amor, esse cuidado, esse desejo que Deus tem de nos arrumar, de consertar a nossa vida em todas as áreas. E aí Deus vai criando seres viventes, né? Os animais, na terra, nos ares, nas águas, vai estabelecendo as águas, vai criando os astros no céu, as estrelas, os planetas, os satélites naturais. Ele vai criando tudo de maneira maravilhosa, de maneira espantosa, né? E tudo com ordem, tudo com um ordenamento, tudo com um padrão divino de excelência. E aí, por último, depois que ele cria todas essas coisas, ele diz, vamos fazer o homem à nossa imagem. Nossa de quem? Da Trindade. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele domine sobre essa criação. Então, o ser humano é considerado o ápice da criação de Deus, a coroa da criação. Deus fez o homem. Não como ele tinha feito os outros seres criados, dizendo haja, mas ele fez, ele confeccionou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Saiba você que está ouvindo esse comentário, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é produto do acaso ou de reações orgânicas e metabólicas autônomas, você foi criado por um ser extremamente amoroso e poderoso que te criou à imagem dele. Nunca esqueça disso. Deus criou o homem. Deus criou uma companheira para ele chamada Eva. O primeiro homem se chamava Adão, né? E os colocou na terra e disse: frutifiquem, se multipliquem, povoem a terra. Deu autoridade, deu domínio a esse homem sobre a natureza. Adão e Eva tinham capacidades
muito superiores às nossas hoje, tanto intelectuais quanto físicas. Eles tinham comunhão com Deus, Deus vinha conversar com eles, ensinava a eles todas as coisas, eles dependiam de Deus. Então era uma vida maravilhosa que eles tinham. Eles viviam num jardim, né? Então nesse capítulo 1 a gente vê todo esse ordenamento de Deus. O preciosismo com que Deus cria todas as coisas, com que Deus coloca a ordem em todas as coisas, como Deus se alegra na sua criação, porque no final do capítulo diz que Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Deus se alegrou com isso. Então saiba que você é parte da criação de Deus, e não apenas parte, mas a parte mais importante, a parte que ele mais valoriza. E se deixe cada dia mais conduzir à plenitude dele. Lembre que ele tem ordem, que ele tem luz para a sua vida. Assim como ele ordenou a terra, ele quer ordenar nossas vidas cada dia mais. Então foi isso que me chamou a atenção. Que Deus continue lhe abençoando, que você avance nessa jornada. Amém? Um abraço.